A partir de agora, você vai ser mais do que capaz de decidir se uma ação ela é boa ou não. Como assim? Esse é o primeiro de 3 vídeos sobre como analisar uma ação para que você não perca dinheiro. Nesses vídeos eu vou mostrar, nós vamos pegar números de uma empresa listada na Bolsa de Valores e eu vou explicar a você 5 indicadores financeiros. Com isso, você será capaz de fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, uma análise digna aqui de um investidor de verdade. Porque aqui, você conhecendo os números mostrados e entendendo aqui os significados deles, os erros clássicos, como aquele comprar quando a ação está muito cara e vender aqui na xepa, tomar decisões aqui baseadas em notícias, esquece. Você verá que ser sócio de uma grande empresa é mais barato e mais simples do que você possa imaginar. Então aqui primeiro, o que é uma análise fundamentalista? Esse tipo de análise, ela avalia a saúde financeira e o potencial da empresa para o longo prazo. Guarda essa observação aqui, longo prazo. Eu vou comentar sobre isso mais à frente. E essa observação, ela é muito valiosa, porque ela impacta diretamente aqui no seu dinheiro. E assim, quais serão os indicadores que nós vamos analisar? Então, nós veremos primeiramente o indicador de valuation. E ele serve para quê? Resumidamente aqui, para sabermos se a ação ela está cara ou se ela está barata. Falaremos também sobre o indicador de endividamento, para sabermos aqui o nível de dívida da empresa em relação ao seu patrimônio. Se essa empresa ela apresenta aqui algum tipo de risco financeiro. Veremos também o indicador de eficiência. Aqui é a capacidade de a empresa utilizar os seus recursos de forma produtiva e rentável. Teremos também o indicador de rentabilidade, se a empresa aqui ela é capaz de gerar lucro em relação às suas receitas, aos seus ativos e patrimônio. E teremos também o indicador de crescimento. Aqui nós vamos analisar a evolução da empresa ao longo do tempo. E para analisar os números, os dados, eu utilizo a plataforma da Status Invest. E para essa demonstração, eu escolhi uma empresa de forma aleatória, não é nenhum tipo aqui de indicação. Eu escolhi a empresa Copel, a Companhia Paranaense de Energia. A Copel, ela atua com a geração, a transmissão e a distribuição de energia. E quando você entra aqui na página da Status Invest, você vai encontrar um monte de dados. Você rola mais abaixo aqui, você vai entrar nessa parte aqui de indicadores da Copel. E o primeiro que nós vamos analisar é o indicador de valuation. E dentro desse indicador tem várias categorias. E quais mais nos interessa? As que vão aqui nos ajudar a analisar os dados da empresa. Serão aqui o dividend yield, o preço sobre o lucro e o preço sobre valor patrimonial. Então aqui, o que é o dividend yield, o DY? Esse é o indicador que mede o retorno que o investidor recebe em forma de dividendos em relação ao preço da ação. Então aqui primeiro, o que é dividendos? Dividendos são parte do lucro distribuído aqui por uma empresa aos seus acionistas, as pessoas que investem nessa empresa. E aqui está um grande erro. Por quê? As pessoas, elas pegam apenas as empresas que tenham aqui um dividend yield alto e elas fazem o quê? Investem. Por quê? Porque se esse é um indicador que mede o retorno aqui que um investidor recebe, quanto maior o DI,
melhor é. Mas o que acontece? Nem sempre isso é real. Por quê? O dividend yield ele é calculado da seguinte forma. Os dividendos pagos por ação no último ano, dividido pelo preço atual da ação, multiplicado por 100. Vamos ver aqui no caso da Copel. Você tem aqui o valor dos dividendos pagos nos últimos 12 meses e o valor atual da ação da Copel, tá? Então vamos fazer uma continha aqui. Vamos lá. 0,3859 dividido por 8,83 dá esse resultado aqui multiplicado por 100 dá 4,37. E nós chegamos aqui que o dividend yield da Copel é de 4,37, correto? E qual é o erro quando a pessoa ela olha apenas o dividend yield, assim, tá alto, tá bom. Como é uma conta de divisão e os dividendos pagos nos últimos 12 meses já foi pago, então ele é um valor ali que está fixo. Se o preço da ação cai, seja lá por qual foi o problema na empresa, algo gerencial, essa queda ela afeta diretamente o dividend yield, e esse não é um valor fixo. Olha só esse exemplo. Os dividendos pagos, ele é o mesmo valor, então aqui 0,3839 dividido por, antes do preço da ação era 8,83, mas vamos supor aqui que esse valor caiu e passou para 4,78, né? Esse valor aqui a gente multiplica por 100, teremos aqui 8,03. Então, aqui a gente passou de um dividendo de 4,37 para 8,03. Nesse caso aqui, o dividend yield ele aumentou porque houve uma queda no preço da ação. E por isso precisamos sempre analisar aqui um conjunto de indicadores para que nós possamos fazer uma análise aqui mais profunda, não algo superficial. Outro meio também que você pode conferir essa oscilação é você clicando aqui, ó. Clicando aqui você consegue acompanhar a evolução, a variação do dividend yield ao longo do tempo. Você tem dados aqui de 2011, né, até o atual. E aqui você também tem uma média. A média, né, do dividend yield da Copel é de 6,77. O atual é 4,37. O menor foi de 2,7 e o maior foi de 19,45. Então aqui você consegue, tá, acompanhar essa variação, e isso você consegue acompanhar para todos os indicadores que nós vamos acompanhar aqui. O dividend yield, ele é importante, bacana, sim, porque ele nos fornece uma previsibilidade, tá, do quanto receberemos de dividendos. Mas assim, nós não podemos olhar apenas para ele de forma isolada. O nosso próximo indicador de valuation é o PL, o preço sobre o lucro. Esse é um indicador que mede aqui o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro da empresa. Ele é calculado assim: o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Para chegar aqui no lucro por ação, é feita a seguinte conta. Vamos supor assim que a empresa tenha fechado seu ano com um lucro líquido, aquele valor que ela realmente colocou no bolso, tá? Depois de ter pago todas as suas obrigações, de 10 bilhões de reais. E a empresa tem 5 bilhões de ações. Logo, aqui o lucro por ação é 2. Então, aqui, pegando o PL da Copel. Esse PL aqui de 9,37 significa que o preço da ação é 9,37 vezes o lucro acumulado em 12 meses. Se você tem uma empresa com um PL de 3,15,
significa que o preço da ação é 3,15 vezes o lucro acumulado em 12 meses. Outra forma que você pode enxergar aqui o PL é a seguinte: se a empresa ela mantiver aqui os mesmos números sem alterar nada no seu resultado, isso é bem improvável, mas assim, é só para você conseguir aqui entender. Então aqui, se os números eles se mantiverem aqui por algum tempo, ao longo do tempo, os mesmos 3,15 pode ser visto como: daqui 3,15 anos, você terá o valor do seu investimento de volta. No caso da Copel, você terá 9,37 anos para você ter o seu dinheiro de volta aqui na sua totalidade. Mas assim, isso é uma coisa que não acontece, tá? Porque as empresas, elas buscam crescer, então é só mais uma curiosidade para você, é uma outra forma para você enxergar aqui o PL. Mas aí, Roseli, um PL alto, ele é bom? Um PL muito alto, ele pode indicar que a ação ela está cara, porque o preço dessa ação subiu. Tem muita gente falando dessa empresa, ela está aqui no holofote da mídia. Por outro lado, já o PL baixo, ele pode indicar que a ação ela está barata ou que o mercado nem está aqui olhando muito para essa empresa. O nosso próximo indicador aqui de valuation é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Você percebeu que todos os indicadores, eles têm o preço da ação aqui envolvida, porque valuation, ele refere-se aqui a preço, a valor da empresa. Então aqui, esse é um indicador que compara o preço de uma ação com o seu valor patrimonial, o quanto que a empresa que ela possui de ativos, de bens que geram uma renda, menos as suas dívidas. E ele é calculado da seguinte forma: o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Esse indicador, ele é bem interessante, porque ele te mostra de forma bem clara e direta se essa empresa ela está subvalorizada ou se ela está muito valorizada. Quando você tem um PL de 1, alguma coisa, significa que a empresa ela está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Então, ela está valorizada. No caso da Copel, ela tem aqui um PVP de 1,03. Significa que ela está sendo negociada 3% acima do seu valor patrimonial. Vamos pegar o caso aqui da Klabin. Nós temos um PVP aqui de 2,88. Isso significa que a Klabin, essa empresa, ela está negociando as suas ações a quase 3 vezes o patrimônio líquido por ação. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Cosan. Já a Cosan, ela tem um PVP de 0,65. Isso quer dizer que ela está muito descontada. Se ela estivesse sendo negociada aqui a um PVP de 1, estaria aqui no 0 a 0. Mas ela está sendo negociada a um PVP de 0,65. 65% com 35% aqui de desconto. Agora, pô, Roseli, então aqui que está o ouro. Porque eu vou pegar empresas para investir que estejam sendo negociadas aqui com um PVP abaixo de 1. Porque, pô, vou comprar com desconto, isso é sucesso, certo? Errado. Por quê? Analisar ações não é apenas você olhar números. Você precisa colocar aqui a sua cachola para funcionar, pegar aqui os indicadores e relacioná-los. Nós vimos que o PL, o preço sobre o lucro, alto, ele pode levantar aqui um sinal de alerta sobre as ações, porque assim, se ele está alto e esse não é a média aqui da empresa, e você confere lá, clicando naquele quadradinho da variação, ela subiu por quê? Porque de forma tão rápida assim ela passou a dar
mais lucro, né? Sazonalidade, efeitos macroeconômicos. Aqui também é interessante você entender, tá? O setor de atuação da empresa. O aumento no lucro, ele sobe outros indicadores. O dividend yield, que são os dividendos pagos por ação no último ano, dividido pelo preço atual da ação. Se a empresa teve mais lucro, os dividendos pagos foram maiores, mas esse lucro, ele é real? E eu levantei essa questão porque um caso perfeito para o nosso vídeo de hoje é o da empresa ARCP. Ela é uma empresa que um fundo de investimento imobiliário nos Estados Unidos que cometeu uma fraude nos seus indicadores financeiros, inflando aqui artificialmente o lucro por ação, que afeta diretamente o PL, o preço sobre o lucro. E como que essa fraude ela inflou aqui os indicadores? A empresa ela relatou lucros maiores do que os reais, o que fez com que o PL parecesse mais atraente. Como os lucros foram superinflados, o dividend yield ele parecia mais alto e seguro do que realmente era. Então, o que aconteceu aqui? Muitos investidores buscaram essa empresa por isso. E os balanços, eles exageraram aqui os ativos da empresa, o que reduziu o PVP, fazendo parecer aqui que essa ação ela estava barata. As ações dessa empresa, desse fundo, ela subiu em pouquíssimos meses, atraindo aqui muitos investidores que olharam apenas os indicadores de forma isolada. Ah, mas o dividend yield ele tá alto, tá bacana, vou ganhar bem com essa empresa. Pô, ela tá descontada, o PVP dela aqui tá me mostrando isso, né? Vou fazer o quê? Eu vou comprar. Então, quando essa fraude ela foi descoberta, as ações elas derreteram mais de 30% em um único dia. Por isso, você precisa aprender a analisar todos os indicadores, assim como o de endividamento, né, que será o tema da nossa próxima semana, o de rentabilidade, de eficiência e de crescimento. Quando você aprende a olhar esses números, isso faz com que você perceba quando movimentos fraudulentos estão sendo aqui cometidos. E o bacana é que ao final dessa série de vídeos, eu vou trazer aqui uma relação com todos os indicadores para você, assim, bater o olho e perceber se realmente, se essa ação realmente aqui é uma oportunidade ou uma baita de uma cilada. Então, assim, se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho aí para você não perder o vídeo da próxima semana. Não deixe de colocar o seu super like nesse vídeo. Ele é muito importante para nós aqui no canal, tá? Porque ele faz com que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e passe para mais pessoas. Então, assim, eu conto com a sua ajuda, tá? Ela é de graça por enquanto, tá bom? Então, não deixe de colocar o seu super like nesse vídeo. Até a próxima, até o próximo domingo e tchau!